Agora estamos de volta, a nossa Aline Aragão já está conosco. A Aline, ela comentava nas manchetes, ela vai falar também sobre a morte, os desdobramentos da morte da médica acusada no envolvimento também da morte do marido, Lael Daniele. Aline Aragão, com mais detalhes, eu acho que eu ainda não te desejei bom dia em definitivo. Então, bom dia. Olá, Sérgio. Bom dia mais uma vez. Bom dia para você que assiste ao Balanço Geral. É um desfecho trágico, né? Em parte da história, porque a investigação continua, algumas pessoas ainda estão presas por esse crime. A gente tem a morte da doutora, da médica, a Daniele Barreto, dessa forma trágica, como a gente soube na tarde de ontem. Eu estava olhando, Sérgio, arquivos do ano passado, das reportagens que fizemos na época da primeira audiência, quando ela foi presa, lá no dia 13 de novembro. Eu lembro da primeira audiência, a audiência de custódia, no dia 13 de novembro de 2024, a gente tinha ali uma figura totalmente diferente da imagem que vimos ontem, né, nas imagens feitas também por nossas equipes ontem à tarde, durante a audiência de custódia, durante a volta dela, o retorno dela para o presídio. E aí a defesa coloca em xeque, faz várias perguntas, o posicionamento da justiça. O que aconteceu? Porque ela estava em uma clínica de recuperação, ela não tinha recebido alta médica ainda e é levada para uma audiência de custódia, depois volta para o presídio e a gente sabe o final, como tudo isso terminou. Aqui comigo a secretária de Estado da Justiça, Viviane Pessoa, para a gente tentar responder algumas perguntas, porque a defesa, né, fala de negligência, fala que chegou ao presídio, não pôde entrar, que demorou mais do que o habitual quando se vai fazer o acompanhamento, a visita ao preso. E o que aconteceu? E quando soube, já soube por terceiros. A senhora já tem informação sobre o que aconteceu no andamento, né, da chegada dela até o presídio, da informação para a defesa sobre a confirmação da morte, secretária? Bom dia. Bom dia. Veja, ontem a interna foi para o presídio feminino com uma decisão judicial após uma audiência de custódia no ingresso dela. Todos os protocolos foram atendidos, então ela passou por uma equipe de enfermagem, foi observado pela equipe quais eram os comandos judiciais, todos foram atendidos. E daí ela segue para uma cela individual, porque é o período de adaptação na entrada no sistema prisional. No tempo dela ir ser atendida pelo advogado, que a equipe chegou para conduzir a interna, a equipe a encontrou desfalecida. Aí a gente entra com os protocolos de primeiros socorros, a equipe de enfermagem da unidade começou os primeiros socorros, acionou o SAMU, aí o SAMU, ao atestar o óbito, a gente entra nos protocolos policiais, de acionamento de ML, de acionamento da perícia, do DHPP e da corregedoria. Então, todos os protocolos foram atendidos, tudo foi feito, mas o que a gente gostaria de esclarecer, por conta das dúvidas que as pessoas têm, né, com essa situação de ontem, que nos surpreendeu. A Secretaria de Justiça também foi surpreendida, porque foi um intervalo curto da chegada até o fato acontecer. Nós tivemos a interna Daniele por 4 meses no presídio feminino, sem nenhuma intercorrência, com todos os cuidados em relação à preservação da imagem dela, da segurança dela, não tivemos intercorrência alguma. Então, para nós também foi uma surpresa. Mas o que eu posso aqui tranquilizar as pessoas, todos os protocolos foram seguidos, ela passou pela equipe de enfermagem, os comandos judiciais foram atendidos e ela estava já no encaminhamento para o atendimento do advogado. E foi nesse momento que nós tivemos a notícia, nos deparamos com a situação dela desfalecida e começou todos esses protocolos, né, de atendimento, de primeiros socorros e os protocolos depois periciais. Então, agora a gente aguarda as perícias, as coisas caminham para uma ação individual da interna. A gente lamenta, a gente se solidariza a família, né? A gente está no momento assim, de se solidarizar a família. Em relação à atividade dentro da unidade prisional, tudo foi feito com muito critério, muito zelo, né? E atendendo a todos os protocolos. Em relação a isso, não há dúvida alguma.
A gente sabe que realmente precisam ser cumpridos todos esses protocolos, a gente entende, né, esse posicionamento. E aí eu lembro também, Sérgio, esse caso, né, ele tem grande repercussão desde o início com a morte do Lael em 18 de outubro, quase um ano depois, prestes a completar um ano, e a gente tem agora mais uma tragédia para trazer mais visão para esse caso. Infelizmente, né, algumas pessoas, como eu falei, continuam presas, respondem por esse crime, continuam aguardando aí o andamento do processo, e agora a gente tem a morte trágica da Daniele. E infelizmente a gente lembra, você falou no começo do jornal, hoje é dia 10, é o dia, né, que trata mundialmente sobre prevenção de suicídio. A gente tem que falar sobre esse tema, claro, com muito respeito, com muito cuidado, dizendo sim que acontece cada vez mais pessoas adoecendo, pessoas praticando, né, o suicídio, infelizmente, mas a gente não pode dizer como ele ocorre, porque isso acaba motivando, né, outras pessoas. Então, é um tema que a gente precisa tratar com muita responsabilidade. Mas o que eu te pergunto, secretária, é que se quando a equipe chegou, o SAMU, os primeiros socorros, se ela foi encontrada ainda com vida, a senhora tem essa informação, se ela ainda estava com vida, porque foi feito todos os protocolos de atendimento de primeiros socorros, primeiro com a equipe do presídio, depois com o SAMU? Olha, o que eu acho muito importante é que a gente agora aguarde a perícia, né? Porque não adianta a gente ficar em cima de especulações numa situação delicada. A gente acionou a perícia ela tem como trazer todas as respostas de toda a dinâmica, e aí sim a gente tem um posicionamento técnico. Então é precipitado aqui eu falar, sem que a perícia seja concluída. Isso está sendo diligenciado, a gente está em contato com a criminalística para que haja uma diligência maior, né, porque as pessoas têm essa necessidade de ter respostas, e a gente está aqui para isso, para esclarecer que tudo foi feito, que os protocolos foram seguidos, que a gente teve um critério, um zelo muito grande, não é algo que chegou no sistema prisional ontem, a gente já teve esse contato há tempos atrás, passamos 4 meses com a interna, foi uma passagem tranquila, com um cuidado muito grande da equipe do presídio feminino, né? E agora a gente precisa realmente aguardar que as perícias sejam concluídas para que a gente possa ter um posicionamento técnico em relação a tudo o que aconteceu. Exatamente, é um processo que corre agora independente, como a senhora já tinha dito aqui. Mas aí eu trago uma outra informação e eu queria saber qual o posicionamento da Secretaria de Justiça em relação às fotos que foram vazadas. A gente sabe que é um crime que não pode ocorrer e ocorreu. Várias fotos, né, estão circulando nas redes sociais da Daniele morta. E o que a Secretaria de Justiça tem sobre isso? Veja, a gente teve Daniele 4 meses, não teve nenhum tipo de vazamento. Ela foi totalmente preservada na sua imagem, na sua segurança. Esse episódio de ontem, como a gente teve acesso de diversas equipes, a gente tem que fazer uma apuração criteriosa também, porque tem que responder pelo vazamento aquele que deu causa ao vazamento. Então, todos os procedimentos para apuração já foram adotados. A gente tem um procedimento tanto da Corregedoria como o procedimento policial para que apure, e a gente também alerta para as pessoas que ficam repassando que não repassem, né? Porque essa responsabilidade é de quem fez o atendimento no local, de quem estava lá no local, como também daquele que tem acesso, de não repassar. Essa responsabilidade é de todos, nós seremos firmes nessa apuração e nós não compactuamos com isso. E, para mim, é muito tranquilo dizer que, depois de 4 meses, com uma interna, com um caso de grande repercussão, não houve nenhum tipo de exposição da imagem da interna, então, a gente tem essa conduta dentro do sistema prisional sergipano, de preservar a identidade das pessoas, de não dar acesso, de não ter vazamento. Tantos grupos acessam o presídio feminino, grupos religiosos, grupos de ressocialização, e ninguém teve acesso à interna, mesmo com toda a curiosidade que existia em torno dela, porque nós temos um compromisso com a humanidade e dignidade da pessoa. Então, não repassem e a gente vai fazer a apuração sim. E esse compromisso é um compromisso do sistema prisional sergipano, da gente sempre ter um protocolo de preservação do interno. Então, em relação a isso, as apurações serão feitas e a gente deixa o recado aqui, que as pessoas não repassem. E, em relação a todo o evento, a gente lamenta, a gente se solidariza à família e todas as providências foram adotadas e seremos firmes e rigorosos em relação a isso.
Secretária, muito obrigada pelas informações e participação ao vivo com a gente no Balanço Geral. Lembrando aqui, pegando a fala da secretária, delegada também, para lembrar que existem famílias, né, Sérgio? Então a gente precisa ter muito cuidado, muito respeito quando trata desse tema. Infelizmente, é um caso de grande repercussão. A gente teve primeiro uma morte, agora mais uma morte trágica, e a gente vai continuar acompanhando aí os desdobramentos deste caso. Sérgio. É verdade, Aline. Muito obrigado. Doutora Viviane também, um forte abraço. Muito obrigado pelos esclarecimentos necessários. Um abraço para ela, doutora Viviane, minha querida amiga.